Boa tarde a todos. Uma satisfação poder estar aqui com vocês novamente. Hoje, dia 13 de agosto. Estamos começando o componente curricular de Filosofia 4, no curso integrado em Administração do IFRS Campus Rolante. Como vocês já sabem, eu sou o professor Tadeu Ramos, eu sou professor de Filosofia do campus. Vocês tiveram aí um primeiro momento de aulas comigo, depois o professor Felipe assumiu, no período que eu estive para o meu afastamento, né, para capacitação. E agora já não, né, pessoal? Eu voltei há exatos um ano atrás, 365 dias atrás, eu estava retornando, né, do meu afastamento, e em função disso, o professor Felipe, né, não faz mais parte, né, do quadro de professores do IFE do Campus Rolante. Atualmente ele é professor na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Se mudou para lá. Vocês tiveram uma excelente oportunidade, né, de ter aulas com ele, né, porque ele é um excelente professor, vocês atestaram isso, tenho certeza disso, né? Não é à toa que hoje ele ocupa, né, então, uma cadeira de professor no ensino superior, né, no curso de filosofia da Universidade Federal de Santa Catarina. Né? Vocês tiveram essa oportunidade de vocês. Né? Enfim, então nós vamos começar preparando, né, esse nosso bloco, tá? Esse bloco agora, eles são 12 semanas de trabalho que nós teremos, né, vai ter um período aí, né, de recesso aí, se não me engano, entre o mês de setembro, agosto, setembro, né? Mas a gente vai estar trabalhando normalmente com vocês aí, né? Nessas semanas. Eu não vou estar fazendo isso, né? O meu período de férias não é agora, né? Vai ser só lá no final do ano. E eu vou estar trabalhando com vocês, então, a parte final, né? Ou melhor dizendo, né? Vocês vão fazer todo o componente de filosofia 4 nesse bloco, tá? Então a gente vai condensar as 40 aulas da semana nessas 12 semanas aí seguintes, tá? Em função disso, nós teremos 3 períodos de filosofia por semana, tá? Então, sempre nas terças-feiras, a partir da 1h10 até as... Não lembro agora bem certo que hora que era o intervalo de vocês, né? Mas os 3 primeiros períodos da tarde é sob minha responsabilidade. E como que a gente vai fazer? Deixa eu explicar um pouquinho isso para vocês. A gente vai ter sempre, toda semana, uma aula, né? Uma hora de aula, em torno de entre 45, 50, 55 minutos, né? Talvez algumas aulas um pouco mais longas, algumas aulas um pouco mais curtas, mas em torno disso, entre 45 minutos e uma hora, tá? Em que eu vou fazer sempre nas terças-feiras, a princípio, né? Nas terças-feiras, nesse horário das 14 horas, tá? Eu vou estar disponível para vocês, né? Das 14 aí, então, até as 15 horas, 15h10, mais ou menos, né, para esse momento de aula. E também vou disponibilizar uma hora de atendimento à distância para vocês, né? Óbvio. Também pelo Google Meet, né? Tal como a gente está fazendo aqui agora. Eu vou ficar lá disponível para vocês em caso de dúvidas, de questões, de perguntas, suporte, algo que vocês precisem, certo? Inicialmente é isso, né, pessoal? Vocês já devem estar acostumados, né, com o Moodle. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat a chave de acesso ao curso. Vocês já devem ter feito a inscrição de vocês. Já se inscreveram no Moodle, né? Que eu já vi o nome de vocês lá, tá? Mas, de qualquer forma, deixa eu repetir aqui e colocar no chat para os demais. Eu acabei de receber um e-mail aqui agora. Tá. Deixa eu só disponibilizar a chave aqui também para vocês no chat. A chave de acesso ao Moodle, pessoal, deixa eu selecionar aqui também o nome do curso bem direitinho. Aqui. Eu vou copiar e vou colocar aqui no chat. Vocês têm que fazer a inscrição. Tá? O curso é aquele ali, Filosofia 4, Administração 4º ano, 2021-2. A chave de acesso ao curso é Filosofia 4, tá? Então, quem não fez ainda a inscrição no Moodle deve fazer isso, certo? Todas as atividades vão ser realizadas pelo Moodle, tá? Vocês vão ter ali, a nota de vocês já vai ser gerada ali. Vocês vão ter que fazer
As atividades, as tarefas, as leituras, o link dos encontros, tudo vai estar localizado no Moodle, tá? Cada semana, vocês já devem estar acostumados com isso também, né? Para cada semana a gente vai ter ali um conjunto de leituras, de atividades, o link do encontro, a tarefa lá, né? O que vai valer, quanto que vai valer cada tarefa, questionários para vocês responderem, fórum de discussão, vai ser tudo pelo Moodle, tá? O SIGA vai ser o lugar do registro das notas, certo? Quem tiver, todos aqui acredito que já saibam, né, tem um acesso tranquilo ao SIGA. Qualquer coisa que vocês precisarem de notas vai estar disponível lá. Como esse não é uma disciplina que vocês vão ter, já tiveram um aproveitamento de EPNP, vocês estão começando ela é uma disciplina do 4º ano, então a gente vai começar e terminar toda ela dentro desses meses aqui seguintes agora, tá? A gente começamos o bloco ontem, e ele vai até 30 de outubro, se eu não me engano, das minhas contas. Isso, até o dia 30 de outubro, tá? E aí vocês vão ter, a gente vai ter esse prazo aí para estudar toda a matéria, né, todos os conteúdos, ou pelo menos os principais conteúdos, né, do componente curricular de filosofia 4, tá? Vocês tendo o aproveitamento desse bloco, né, tendo o aproveitamento do componente de filosofia, vocês vão ter aprovação, né, tal como deve ser, e segue a vida, né, já para vocês lá no terceiro bloco. E como vocês não tiveram filosofia no primeiro, também não vão ter no terceiro, tá? Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de perguntar, de falar, de questionar? Nicolas, Emily, o Luiz, a Bianca, alguma pergunta, algo que vocês gostariam de falar agora já? Ainda não, senhor. Não, tudo certo por enquanto. Tranquilo? Sim. Tá bom. Então tá beleza. Eu vou projetar minha tela e aí eu quero mostrar para vocês um pouco dos conteúdos, das avaliações, como que a gente vai fazer, como é que vai ser a nossa dinâmica de funcionamento. Tá bom? Deixa eu projetar aqui a minha tela. Muito bem. Ok. Então, não é PNP, é bloco, tá? Eu ainda estou com a linguagem da PNP. Então, a ideia hoje é a gente fazer essa primeira interação. Eu quero apresentar o plano de ensino e fazer os encaminhamentos gerais para o nosso funcionamento, tá? Nossa pauta para esse primeiro encontro é essa. É só mesmo essa questão de combinados, né? De perguntas, dúvidas, questões, encaminhamentos que a gente precisa fazer. Alguma coisa que vocês ainda não entenderam desse formato remoto, né? Esse é o momento de vocês falarem, tá? Eu confesso... Sim. Em relação à filosofia 3, a gente só teve um trimestre, né? Sim. E como que vai ser recuperado isso? No próximo bloco, Luiz, no último bloco, tá? Eu vou fazer ela em formato de APNP, tá? Vocês vão fazer... vai ser assim, tal como, né, outras APNPs que vocês fizeram. Vocês vamos recuperar todo o conteúdo restante de filosofia 3 em formato de APNP, tá? E vai ter aula também, assim, desse formato assíncrono, atividades para vocês fazerem, tudo via Moodle, tá? Tá, então não vai ser que nem o projeto que teve no primeiro módulo? Não vai ser. A princípio, não. Tá. Achava que ia ser naquele mesmo formato. Não. A gente vai fazer daí agora como componente curricular só, individual, tá? Cada uma com uma disciplina isolada, né? Para falar bem a verdade, não conversei com o professor Fernando e com a professora Ana, né? Mas acredito que a gente vai trabalhar desse formato individual. Mas eu gostei daquele formato porque tu conseguia juntar as 3 matérias com o curso, né? Com o pensamento que a gente deveria ter para seguir nas empresas e tal. Claro. Enfim, a gente pode discutir isso, né? A princípio, a nossa organização, né? A gente dividiu assim, como é esse formato de APNP, né?
não sei se, né, vai ser viável isso agora, porque, querendo ou não, eu lembro que aquele foi no primeiro bloco, no primeiro ciclo que a gente fez esse projeto com vocês. Demandou muito tempo, né? Eu lembro que foi, assim, para a gente organizar, a gente dependia de muita demanda, assim, a gente estava com, entre aspas, mais tempo para organizar isso, né? Agora, com o calendário remoto, a gente está dando todas as aulas normais, né? E ainda tem mais essas APNPs, vamos dizer assim, que ficaram do ano passado, e aí está todo mundo sobrecarregado, né? Eu confesso que eu particularmente, não teria coragem de pedir para o professor Fernando e a professora Ana, né, mais um tempo para eles para poder fazer mais um projeto, né? Eu sei que eles estão com muitas demandas, né? O professor Fernando, ele é o coordenador do núcleo de educação à distância, então acho que ele nunca trabalhou tanto no núcleo, né? Porque a gente agora está trabalhando só à distância, né? E a professora Ana é a coordenadora do curso, né? Então ela também está muito atribulada com todas as tarefas, né, da coordenação de curso, com toda essa situação, assim, né, enfim, de estar acompanhando desse formato que a gente está trabalhando, né? Então, eu também não vou querer tomar um pouco do tempo deles para a gente fazer isso, né? Eu também achei que foi bom, Luiz, né? Eu acho que foi válido, né? Mas a gente está vivendo um outro momento, um outro cenário. Agora, diante do que nós estamos fazendo, parece que acaba sendo também inviável a gente pensar em alguma coisa, planejar juntos, né? Eu lembro que aquela vez a gente gravou algumas coisas para vocês, né? E, de certa forma, foi bem trabalhoso também aquilo, né? Então, a gente, de certa forma, agora está com menos tempo para pensar e para fazer isso, né? Então, acho que a gente vai ficar, assim, trabalhando nesse formato de APNP, né? Mas daí vai ser no terceiro bloco, tá, Luiz? Né? Filosofia 3 fica no terceiro bloco daí. Para te ter uma ideia, assim, eu vou estar trabalhando com filosofia 1 e 2 nesse segundo bloco. Eu tenho 5 turmas, né? E daí mais 3, 6... Mais 6 turmas, né? Então, tem 11 turmas nesse bloco, né? Então, considerando as do currículo normal, né? E mais as APNPs, né? Então, a gente está bem agora, tá? A situação também tá bem sobrecarregada para alguns professores, né? Bom, isso, pessoal, podemos avançar? Vamos dar. Vamos lá. Bom, é sempre bom a gente retomar o objetivo geral do componente de filosofia, tá? Esse componente de filosofia, ele não está ali por acaso, tá? Vocês têm filosofia em todas as séries do ensino médio, a gente fez uma alteração no PPC, parece que para o próximo ano já não vai ser assim, a gente vai concentrar, ter 2 períodos no primeiro e 2 no terceiro, depois não vamos ter mais. Mas esse mesmo objetivo, ele não se perde, né, apesar dessa mudança. Porque a ideia do componente de filosofia é apresentar a história do pensamento humano e do fazer filosófico, na formação das várias correntes de pensamento da cultura ocidental, caracterizando as questões e as respostas filosóficas em comparação com outras formas de conhecer, dos mitos, da arte, da ciência, da religião, do senso comum, além de compreender a formação ética ocidental em comparação com outras culturas. Tá? Então, nossa ideia aqui é a gente sempre compreender mesmo a trajetória do pensamento humano, né? A filosofia é a área do conhecimento que mais se ocupa com a história do pensamento humano, né? E, de modo especial, também com um certo fazer filosófico, tá? A atividade filosófica ela deve nos ajudar a ver o mundo de uma outra forma, né? E, assim, nós não podemos, assim, achar que a gente é muito filósofo sem antes conhecer minimamente um pouco do que os filósofos produziram ao longo do tempo, né? Toda essa banalização das opiniões, né, que a gente vê hoje nas redes sociais, né? Todo mundo fala sobre qualquer coisa, né? É um resultado, ele é exatamente o contrário do que muitos defendem, né? Muitos defendem que as redes sociais deram muita liberdade para as pessoas falarem o que elas pensam, né? O Umberto Eco, que é um escritor italiano já falecido, né? Ele disse que a internet deu voz aos idiotas, né? De certa forma, uma banalização, né, do pensamento. O pensamento humano não é tudo aquilo que as pessoas postam nas suas redes sociais, né? O pensamento humano é algo sistemático, ele é resultado de ciência, ele é resultado de método, ele é resultado de investigação, tá? E a gente precisa minimamente saber, então,
o que a história da filosofia produziu, né? Para a gente talvez não sair por aí acreditando em qualquer coisa, né? Mas também não questionando qualquer coisa só pelo fato de que a gente tem a nossa capacidade de pensar e que a gente tem meios para mostrar e verbalizar e tornar público a nossa forma de pensar, né? A gente precisa minimamente se apropriar do que historicamente se produziu, né? Porque senão a gente corre um risco muito grande de banalizar a opinião, banalizar as ideias, né? E aí cair num senso comum, né? O que é o senso comum? É aquilo que todo mundo, que comumente as pessoas pensam, né? A filosofia é exatamente o oposto disso. A filosofia é o senso para além daquilo que é comum, né? Então, as redes sociais, elas banalizaram a opinião. E nós aqui, nós somos defensores, né, de uma filosofia sistemática, no sentido de que a gente precisa minimamente saber o que historicamente se produziu, o que quem é filósofo de verdade diz sobre os determinados assuntos, né? Para depois a gente poder, assim, primeiro assumir uma posição de humildade diante dessas definições, desse trabalho, né, desses cientistas, para daí sim a gente fazer o nosso questionamento, né? Para daí sim a gente pensar, né, em produzir algo novo a partir do que esses filósofos já disseram, né? Sempre quando a gente fala de filosofia, eu lembro de uma metáfora que eu ouvi de um professor de filosofia quando eu fiz a graduação, que não era dele também, né? Que é algo mais ou menos assim, né? Se a gente quer enxergar longe, o ideal é a gente subir nos ombros dos gigantes, né? Então, quem são os gigantes, né, para nós aqui, usando essa metáfora, né? Os gigantes é o conhecimento que os filósofos produziram ao longo do tempo. Se nós perdermos de vista isso, a gente banaliza, né? A gente, assim, qualquer um fala qualquer coisa e, é a minha opinião, e aí, né, vira uma torre de Babel, né? Ninguém se entende, as pessoas ficam nervosas, os conflitos aparecem, né? E isso, de certa forma, tem gerado um grande mal-estar, né, na sociedade contemporânea. E vocês vão ter uma sorte, nós vamos ter uma sorte, né, que a gente vai estudar os filósofos contemporâneos, né? A gente vai chegar até a filosofia bem contemporânea, né? Então a gente vai estudar, né, óbvio que um pouco mais para o final, né, do nosso bloco, o que os filósofos que estão aí, por exemplo, estão vivos ainda, né? Eu tenho um livro aqui que queria mostrar para vocês, né? Esse aqui é de um filósofo vivo, o Charles Taylor, né? Ele é um pesquisador canadense, né? E ele fala um pouco, né, sobre esse cenário que nós estamos vivendo hoje, né? Esse livro dele chama-se A Ética da Autenticidade, né? E ele escreve, assim, com muita clareza, né, quais são os mal-estares da modernidade, né, desse mundo atual, nesse sentido, né? E qual a origem desse mal-estar do mundo de hoje. Então é muito legal, né, pessoal, da gente poder ler e pensar a partir do que um filósofo contemporâneo está escrevendo e pesquisando sobre isso, né? É muito melhor do que a gente ficar ouvindo conversinhas na internet, opiniões de charlatões que estão por aí, né? E a gente achar que a nossa possibilidade de falar o que a gente quer é condição suficiente, né, para a gente estar fazendo filosofia, que não é verdade. Tá? Bom, esse é o objetivo geral do componente. Por que travou aqui? Aqui. Bom, vamos a alguns objetivos específicos. O primeiro deles, então, é bem conteudista nesse sentido, né? A gente vai entrar em contato com aspectos da tradição ocidental a partir de elementos das obras de autores da tradição filosófica do liberalismo moderno. Esses nomes aqui que eu vou falar para vocês agora, né? Liberalismo moderno, positivismo, o estruturalismo, pós-estruturalismo, né? São correntes filosóficas, são concepções filosóficas. A gente vai estar em contato com eles, né? Bem como as críticas dirigidas a essas visões e seus desdobramentos no tempo presente, tá? Então, muito do que a gente está vendo por aí hoje, né, assim, pautas muitas vezes defendidas por alguns, né, como sendo as grandes causas da humanidade hoje,
elas, no fundo, são resultado de uma mudança de paradigma que nós tivemos aí ao longo do século XX no campo da filosofia, né? Principalmente nessas duas palavrinhas aqui, ó, do estruturalismo para o pós-estruturalismo, né? E a gente vai estudar isso, obviamente, não vou falar isso agora, né? A gente vai estudar um pouquinho, né, do que por exemplo, né, a ascensão e a força das pautas identitárias hoje, né? Por que essa é uma discussão que muito do campo da área das ciências humanas se pauta, né? As pautas identitárias, né, defesa das minorias, né, das pessoas, né, que defendem os direitos, né, das minorias em geral, né? Toda essa pauta identitária hoje, né, ela é resultado de uma mudança de paradigma no campo filosófico, né? Então a gente vai tentar identificar exatamente, né, que virada de chave que foi essa, né? E por que essa pauta hoje ela parece ser o grande debate, né? E qual também o inverso disso, né? Como que cresce a força contrária, né? Sempre a gente tem que pensar, né, em termos de essa polarização que a gente vê no mundo de hoje, né? Por que os polos eles são tão divergentes assim, né? Por que assim, pegando assim, dando nome às coisas, tá? Né? Por que os bolsonaristas são tão radicais nas suas pautas, né? E o pessoal das pautas identitárias também são tão radicais assim nas suas pautas, né? De certa forma uma faca de dois gumes ou polos que se retroalimentam, assim, né? Por que surgiu essa tensão, né? Ela tem uma origem na discussão filosófica, né? A gente vai tentar mostrar isso para vocês, né? E como que isso, de certa forma, corrói o debate filosófico no sentido mais amplo. Né? Mas, enfim, então a gente vai, ao longo desse bloco, tentar compreender um pouco essas mudanças aí que aconteceram, certo? Compreender, então, alguns dos principais aspectos da filosofia contemporânea, né? Então, compreender aí os autores, os temas, as reflexões atuais, né, do campo da filosofia. E por último, né, como vocês estão no 4º ano, eu tenho certeza que vocês já fizeram isso, já se inscreveram para o Enem, pessoal? Já. Todo mundo inscrito já com a sua confirmação aí? Eu nem sei que dia que vai ser o Enem, novembro? Final de novembro. Ali pelo dia 20, se eu não me engano. Por aí. Então a gente vai ter que fazer uma revisão dos conteúdos que vocês viram no ensino médio, porque vocês sabem, né? O Enem, ele tradicionalmente, a média, né, pessoal? As 45 questões que tem do Enem de Ciências Humanas, a média é entre 8 e 10 questões são questões de filosofia, né? São 45 questões, né? História e geografia sempre tem um pouco mais, né? Porque são componentes curriculares que têm mais peso, né? Dentro das ciências humanas. Mas sociologia e filosofia também cai, né? Então é importante que vocês, minimamente, né? Em alguma aula eu vou fazer isso também, né? Eu vou mostrar para vocês assim, quais são os principais filósofos e o tipo das questões que caem no Enem, né? Eu acredito que isso é algo importante, né? Eu até vou fazer alguns simulados para vocês também, né? No Moodle, e até como pode ser também computado como nota para vocês, né? O resultado desses simulados para vocês, assim, irem, de certa forma, eu não gosto muito dessa expressão, né? Mas irem, de certa forma, treinando para o Enem, né? Querendo ou não, a gente, gostando ou não, o Enem hoje é o principal instrumento de acesso ao ensino superior, né? Em vários sentidos, né? Para você conseguir uma bolsa pelo ProUni, para você conseguir uma vaga numa universidade, para você entrar, por exemplo, no próprio IFE, né? Se vocês quiserem fazer, ano que vem vai ter o curso de desenvolvimento de sistemas, né? Curso superior. Se vocês quiserem entrar, a nota, né, vai ser pela nota do Enem, né? Então é importante que vocês façam o Enem e vão bem no Enem, né? E ir bem no Enem passa necessariamente por vocês saberem os conteúdos que caem no Enem, tá? Então também como tem filosofia no Enem, eu vou dedicar aí uma aula, 2 talvez, se for necessário, né? Para a gente revisar os conteúdos do ensino médio como um todo, tá? Certo, pessoal? Até aqui alguma pergunta, algum comentário? 4º ano. Tranquilo e muito obrigado. Por quê, Luiz? Por passar alguém que vai cair, né? Uhum.
Na verdade, é meu papel, né, Luiz? Né? A minha função aqui como professor é, de certa forma, prepará-los para isso, avisá-los, né, alertá-los para isso, certo? Bom, adiante. Então, os conteúdos, né, pessoal? Aqui eu fiz uma lista dos conteúdos que a gente vai tratar, né? Eu não vou me ater muito a isso hoje, pelo menos nesse primeiro momento, né? Porque a gente vai ter aí essas próximas semanas aí para estudar sobre isso, certo? Bom, a gente vai fazer, primeiro ponto, a gente vai fazer um recorte no tempo, tá? Eu não sei como é que o professor Felipe trabalhava com vocês, né? Mas eu gosto muito dessa divisão dos períodos, né, da história da filosofia. Nesse ponto, eu sou um professor muito tradicional, tá? E eu procuro também falar a partir dessa divisão, né? Porque ela é uma linha cronológica, né, que está mais distante de nós para chegar até o presente, para a gente entender o nosso tempo presente, certo? Então, o nosso recorte temporal, ele se dá do final do século... final não, vamos colocar metade do século XIX, século XVIII, século XIX, vamos colocar aí, mas principalmente o século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, a partir dos anos 1850, 1860, né? A gente vai ver a presença, né? E aqui no Brasil isso vai ficar cada vez mais forte também, né? Uma mudança aí no sentido político e econômico a partir do liberalismo, tá? O liberalismo, vocês já estudaram isso, pessoal? Eu acho que talvez não, né? Porque a gente não teve toda a filosofia 3. Se não me engano, não. Não. Então, a gente vai ter que gastar um tempinho com isso, certo? E vocês deveriam ter estudado isso em filosofia 3, né? Mas como a gente não fez toda a filosofia 3, a gente vai... vamos ter que ir aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho das coisas. Assim, isso é um pré-requisito para entender o mundo contemporâneo. Se a gente não souber o que significa a mudança que houve na sociedade ocidental, né, da importância que tem o liberalismo político e econômico, né, na sociedade ocidental, a gente não consegue entender muitas coisas como elas acontecem hoje. Né? Só para dar um exemplo para vocês, né, pessoal? Quando o liberalismo político e econômico alcança o seu auge na Europa, só para vocês terem uma ideia, né, o desdobramento disso aqui no Brasil é a proclamação da República. Tá? O fato histórico que acontece aqui no Brasil é a proclamação da República, né, no final do século XIX, 1889, né, que é o período em que o liberalismo político e econômico tem o seu auge na Europa, né, e aqui no Brasil a pressão se torna... Outro grande fato também bem importante que tem relação com a força do liberalismo político e econômico é a própria abolição da escravatura no Brasil, né, 1888, né, o Brasil foi um dos, se não me engano, o último país no mundo a abolir totalmente a escravidão, né. É uma história triste, né? O fim da escravidão no Brasil foi ali, ontem, mais ou menos, né, na história do Brasil. E esses fatos, eles estão ligados diretamente, né, com essa ideia do liberalismo político e econômico. Em linhas gerais, o que é o liberalismo, né? São as garantias individuais dos sujeitos. Poder votar em quem eles querem, poder escolher os seus representantes, isso do ponto de vista político, né? Terem as suas liberdades individuais, né? Liberdade de ir e vir, por isso o fim da escravidão, né? Por exemplo, por que a república no Brasil, né? Porque supostamente uma república você escolhe o presidente, né? É diferente de um império, em que você não escolhe o imperador, né? Ele vem como um imperador de uma família real, né? Então, tudo isso, quando é o auge do liberalismo político, né? É quando acontecem essas mudanças no Brasil, né? E no campo econômico, né? Então, por que valorizar as liberdades individuais e não ter mais uma mão de obra escrava, né? Só dando um exemplo para vocês, né, pessoal? Porque um escravo ele não é um consumidor, né? Não existe liberalismo econômico se os indivíduos não têm liberdade de poder comprar o que desejam, né? Então, todas essas mudanças, né, elas estão associadas uma coisa com a outra, né? Mas é nesse período também, do século XIX, que a gente vai ter, por exemplo, todos os malefícios disso, né? E que Karl Marx, que é um filósofo muito interessante também nesse sentido, né?
é o primeiro grande crítico desse sistema liberal econômico, né? O Marx vai dizer que a promessa de garantias de liberdade e ascensão econômica prometida pelo liberalismo, na verdade, ela privilegiou uma classe social que é a classe burguesa, né? E então a primeira grande crítica ao sistema liberal, então, é feita pelo Karl Marx, né? Que é esse filósofo, em parceria com outro filósofo, Friedrich Engels, né? São dois filósofos alemães, né? Que eles vão fazer, mas apesar de o Marx ter sido alemão, ele viveu muito tempo na França, né? E ele acompanhou muito, né, as mudanças, né, que a sociedade europeia passou. E aí também ele é um grande crítico, né, desse sistema econômico e político, né, que é o sistema liberal. E de modo especial ele faz isso numa monumental obra, monumental no sentido de ser uma grande obra de tamanho, né, chamado O Capital, né, em que ele faz toda uma crítica ao modo de produção, então, capitalista, né, que é o modo de produção das sociedades liberais, né, que é aquela forma de produzir coisas sendo regidos pela lei da oferta e da procura, né, pela lei do mercado, né, uma linguagem mais técnica. Bom, e também a gente vai ver uma outra corrente filosófica, né, muito importante, né, das sociedades aí do final do século XIX, né, que é o positivismo, né, desse sociólogo francês também, Auguste Comte, né, e como que o Brasil é influenciado pela ideologia do positivismo, né. Eu vou dar um exemplo para vocês, né. Que palavras? Tem duas palavras que estão escritas na bandeira do Brasil. Quais são as duas palavras, pessoal? Ordem e progresso. Vocês já estudaram positivismo, né? Eu acho que não. Não lembro, pelo menos. Meu Deus, o que vocês fizeram na aula? O que os senhores estão dando de aula para vocês? Vocês não estudaram positivismo? Ninguém lembra aí, pessoal? Vocês estão me ouvindo, turma? Oi, pessoal. Tá. Então tá, beleza. Esses dias eu caí da chamada e fiquei falando, dando aula aqui para o computador e eu tinha caído da chamada. Mas, enfim, o positivismo, né, talvez é a corrente filosófica que mais influenciou o Brasil. É uma das que mais influenciou no Brasil. Tanto isso influenciou o Brasil que as palavras ordem e progresso, que estão na bandeira do Brasil, é o grande lema do positivismo. Olha só que coisa. E só para vocês terem uma ideia, o positivismo foi tão forte no Brasil que ele se transformou numa religião. Prova disso é que em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, tem um templo positivista. Quando a gente for falar isso em aula, eu vou mostrar para vocês, né? Tem um templo positivista. Literalmente é um templo, pessoal. Os alunos, os seguidores do positivismo se reuniam ali e liam a obra do Augusto Comte, né? E isso, assim, o Brasil foi muito influenciado, né, pela tradição positivista, né? E a gente vai ver um pouquinho disso também nas nossas aulas, né? E aqui também nós temos outros dois autores, né? Schopenhauer e Nietzsche. Acho que eu já falei para vocês alguma coisa deles quando eu estava lá no primeiro ano. Mas se eu não falei, se eu já falei, vou repetir. Se não falei, vou falar de novo. Tá? O Schopenhauer e o Nietzsche são os dois primeiros grandes críticos, né? Não são os dois primeiros grandes críticos, né? O Schopenhauer e o Nietzsche, eles vão ser dois filósofos que vão colocar muitas questões sobre o movimento iluminista, né? Que era a filosofia predecessora, né, a eles, né? Que era a grande filosofia iluminista, né? Dos filósofos Immanuel Kant, Friedrich Hegel, né? Que são os grandes filósofos do chamado século das luzes, né, o século XVIII, né, o Rousseau, né, que talvez são os principais representantes da chamada filosofia moderna, né. O Schopenhauer e o Nietzsche, eles vão dizer assim, olha, né, a gente não pode acreditar tanto assim na razão, né. O Nietzsche vai tão longe na sua crítica que ele vai dizer que o mal-estar, lembrando que a gente vai ver depois do Charles Taylor também, né, o Charles Taylor é de uma outra corrente, não é essa a do Nietzsche, né? O Nietzsche vai dizer assim, olha, uma das causas do mal-estar na sociedade atual é
o excesso de razão, né? A gente pode dizer que o Nietzsche é um dos fundadores, né, da filosofia contemporânea, né? É o primeiro grande filósofo, talvez o Marx e com o Freud, né, no campo da psicanálise também, que vão ser os grandes críticos, né, da cultura ocidental e tudo aquilo que era considerado como sendo o certo, tá? Mas esses caras, eles fizeram uma filosofia crítica com muita contundência, né? Não era assim uma criticazinha que tu faz num tweet, ou tu escreve lá no teu Instagram que tu é contra, né, o sistema, o status quo e tal. Não tem nada a ver com isso, né? Esses caras, eles foram muito sistemáticos, elaboraram grandes filosofias muito bem fundamentadas e muito conceituadas, né, no campo filosófico. O professor Fernando, de Sociologia, ele não gosta muito do Nietzsche, ele diz que o Nietzsche é um adolescente que não foi compreendido, né? Eu gosto dessa expressão também. Porque o Nietzsche, ele fala, a sua filosofia é quase como alguém esbravejando, né? Tanto é que ele é conhecido como filósofo do martelo, né? Vocês imaginem assim a cena, né? Um filósofo com um martelo na mão quebrando tudo, assim, numa mesa, alguma coisa assim, né? Ele se via dessa forma, né? Uma outra concepção filosófica que a gente vai estudar nesse quarto ano aqui, pessoal, é a chamada Escola de Frankfurt. Ali está escrito errado, né? Depois eu tenho que consertar isso, né? A Escola de Frankfurt, né? Que são os filósofos que foram, só para vocês terem uma ideia, né, pessoal? Esses filósofos, eles foram perseguidos, eles eram quase todos eles judeus, né? Foram perseguidos na Alemanha nazista, né? Eles tiveram que fugir da Alemanha e migraram para os Estados Unidos, né? Então, eles elaboraram várias concepções filosóficas, né, sobre esse tema da racionalidade, né, na cultura ocidental. E quais foram os prejuízos, né, que o mundo ocidental teve a partir, né, dessa maximização, dessa supervalorização da racionalidade, né? E o principal evento que eles abordam é, sem dúvida alguma, né, o Holocausto, né, ou a perseguição aos judeus durante o período do Terceiro Reich, né, da Alemanha, né, do nazismo da Alemanha, né. E aí o argumento deles é que a sociedade, ela maximizou, a sociedade ocidental, né, ela maximizou um certo tipo de racionalidade, aquela racionalidade instrumental, esse é o conceito que eles usam, né, uma racionalidade que, ao invés de garantir a emancipação dos seres humanos, foi uma racionalidade que doutrinou os seres humanos, né? Que robotizou, mecanicizou, que impediu a capacidade de pensar de certos homens, né? E o exemplo máximo que eles utilizam disso, né, é o do... agora me fugiu o nome dele. Como é que era o nome do... Eichmann. Joseph Eichmann. O Eichmann, ele foi o responsável, ele era um dos responsáveis pelo encaminhamento dos trens que levavam os judeus para os campos de concentração, né? E ele foi preso e foi julgado, né? E daí tem toda uma discussão, né, sobre quem que foi o Eichmann, né? As pessoas, assim, os promotores, né, de Israel perguntavam para ele, tá, mas, né, você sabia que essas pessoas iam morrer, por que mesmo assim você continuava fazendo isso, né? Por que você fazia isso, né? Ele dizia, não, mas eu só cumpria ordens. Eu era um funcionário, né, que cumpria as minhas ordens. Então, eu não estava fazendo nada de errado. Qual é o funcionário que vai querer descumprir uma ordem, né? E aí essa discussão que os frankfurtianos fazem, né? De modo especial, o Theodor Adorno, Walter Benjamin, né, que são dois filósofos dessa escola, que eles vão dizer, né, que, na verdade, a sociedade ocidental criou um certo tipo de racionalidade, que é a racionalidade instrumental, que ela impede os seres humanos de pensarem usando toda a sua capacidade racional, né? É uma racionalidade parcial, vamos dizer assim, né? Mas isso é um assunto que a gente vai ver mais adiante. A gente vai ver uma outra discussão também bem interessante, aqui dos franceses, né? Jean-Paul Sartre, né, que é um filósofo francês, né, que faz toda essa discussão assim. Bom, aqui que vem assim a mudança, a virada de chave. Lembra que eu falava para vocês, né? O Sartre, ele é um filósofo francês
que acompanhou todos os movimentos, né, da contracultura ali nos anos 60 na França, né, todo o movimento estudantil, né, toda aquela revolta, né, bem do período também da Guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, né, eles acompanharam todo esse movimento. E a discussão do Sartre era que nós não temos uma essência de seres humanos, tá? Nós simplesmente temos uma existência. Estão me ouvindo, pessoal? Eu já dei sono, vocês já estão dormindo, né? Mas o que o Sartre quer dizer é o seguinte: a princípio nós não teríamos uma essência. O que significa ter uma essência? É ter algo do qual quase que nós tivéssemos uma missão a ser cumprida, né? O Sartre vai dizer assim que todos os seres humanos eles têm apenas uma existência. A existência precede uma essência humana. Não existe uma essência humana de ser algo essencial que está em todos os seres humanos, mas existe, no máximo, apenas uma existência. Os seres humanos apenas existem. E eles, simplesmente existindo, eles podem fazer aquilo que eles bem entenderem das suas vidas. Eles podem construir a sua identidade. Inclusive, eles podem fazer a opção que eles quiserem da sua vida. Se um homem deseja ser mulher, ele deseja ser mulher. Se uma mulher deseja ser homem, ele pode ser homem. É toda essa discussão que aí que eu falava antes, né, que tem a ver com as pautas identitárias, está ligada na raiz, né, lá na filosofia do Jean-Paul Sartre. Apesar, talvez, de ele não dizer nada exatamente disso, né, do que muitos hoje que fazem uso, né, dos argumentos dele, talvez ele queria dizer outras coisas, né, não só isso, tá? Então, mas é uma discussão importante, né, que vocês possam, que a gente possa ver e para vocês também fazerem a compreensão de vocês, tá? E aqui talvez a grande guinada que nós temos, né, que é o pensamento de um desses filósofos franceses já do século XX, né, final dos anos 80 aqui, que é o Michel Foucault, né? O Michel Foucault é um dos grandes pensadores desse movimento chamado pós-estruturalismo. Né? O que é o pós-estruturalismo, né? Até então, até aí metade do século XX, a filosofia era sempre pensada dentro de grandes estruturas, né? Vocês vão ver depois com Marx, com o liberalismo político e econômico, o próprio positivismo do Comte, né? Era sempre pensada a filosofia a partir de uma grande estrutura. A escola de Frankfurt também pensava isso, né? Mas os franceses eles vão criar o termo pós-estruturalismo, né? Que é essa ideia de que as pessoas elas não estão inseridas somente dentro de uma estrutura social, né? Que elas, na verdade, elas têm formas de conduzir a sua própria vida, independente da estrutura que está aí, independente da sociedade, da linguagem, das regras da religião, das instituições do Estado, né, da polícia, sei lá, de qualquer órgão estatal, né? Mas que existe o sujeito e ele governa, ele é capaz de governar a si mesmo, independente das estruturas que estão aí. Tá? Então, um pouco essa discussão que a gente vai fazer também a partir do Foucault. E o Foucault faz uma análise bem interessante sobre o chamado neoliberalismo. Esse é um conceito que se fala muito hoje, né? Algumas pessoas banalizaram esse conceito, muitas pessoas acham que ele não deveria nem existir, né? Mas que o Foucault vai dizer que ele é, na verdade, uma forma de governamentalidade, uma forma da gente se governar, né? O neoliberalismo é diferente do liberalismo político e econômico, né? Porque ele vai, assim, no mais profundo do próprio ser humano, né? É como se você se assumisse como alguém que tem o tipo de racionalidade típica das sociedades capitalistas, né? Então, isso é tão forte que isso passa a ser ensinado nas escolas, né? Essa história de trabalho por projetos, do sujeito que aprende por conta própria, tudo isso tem um pezinho lá no neoliberalismo, né? Como forma de governo de si, tá? Então, a gente vai ver um pouco isso também, né? Qual que é a força que isso tem hoje, né? E qual que é, de fato, o que está por trás disso. Eu vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Vocês sabem que as próximas turmas, né, do integrado do IFE, elas vão receber livros didáticos que não vão ser mais só de disciplinas, né? Por exemplo, uma disciplina de filosofia, o
um livro de filosofia, um livro de sociologia, um livro de português. Não vai mais ser assim. Vai ser... vai ter 2 livros. Na verdade, vão ser mais livros, né? Mas, assim, a princípio, você vai ter um livro que é chamado de projeto de vida, né? Que você vai estar lá fazendo as suas atividades, né? Fazendo a tua aprendizagem. E você não vai mais ter um livro de filosofia, né? Você vai ter um livro de ciências humanas, que vai ser um livro, assim, supostamente vai agregar todas as áreas do conhecimento das ciências humanas, né? Qual que é o problema disso? O que está por trás disso, né? Está por trás disso uma visão de ser humano, né? Essa visão desse ser humano, assim, que vai se adequar a essa lógica neoliberal, né? E isso é ensinado desde muito cedo, né? Conceitos como empreendedorismo, economia sustentável, uma série de conceitos que são muito da área de vocês, por exemplo, né, da área da administração, eles são muito dessa lógica neoliberal, e isso é usado como forma de governo de si, né? As pessoas, elas passam a se conduzir por essa mesma forma, né? Dentro dessa mesma lógica neoliberal. Mas isso é um assunto para mais adiante, tá? Derrida e Deleuze, né, que são 2 filósofos franceses também, né, que vão fazer toda uma série de críticas às instituições sociais, né, e principalmente eles são criadores, né, Gilles Deleuze e o Guattari também, que é um outro filósofo que faz parte desse grupo aí, né, que eles vão dizer que a filosofia, na verdade, ela é uma atividade de elaboração de conceitos, né, e que vocês seriam capazes, né, de, por conta própria, elaborarem os seus próprios conceitos, né. Eles são os chamados desconstrucionistas, né? Eles são filósofos da desconstrução, né? Na ideia de que a gente precisaria desconstruir conceitos filosóficos do passado, né, muito engessados, e os indivíduos seriam capazes de elaborar e proporem os seus próprios conceitos, né, conforme a sua realidade, conforme o seu tempo, enfim, tá? Bom, e daí, por fim, então, né, essa discussão das pautas identitárias dentro do pós-estruturalismo, né? Como essa discussão, né? Hoje a gente tem que ter cuidado, né? Até como é que você vai chamar alguém, né? Por que essa discussão ela é tão forte, né? Tão presente hoje, né? Da onde que vem isso, né? O que está por trás dessa discussão toda, né? Das pautas identitárias, né? Certos grupos, né? Lugar de fala, toda essa coisa assim. Da onde que vem isso, né? Da onde que vem isso, né? Por que está aí, né? E por que está aí? Né? Toda essa discussão aí, ela é bem interessante, é uma discussão bem filosófica, né? Tem a origem dela está, né, dentro da filosofia, tá? Eu não coloquei aqui, né, mas eu quero dedicar uma aula também a esse texto aqui. Provavelmente vai ser uma atividade que eu vou pedir para vocês lerem, né? Esse livro do Charles Taylor, né? Pelo menos um capítulo é um capítulo que eu vou querer que vocês façam a leitura dele, né? Porque ele vai falar muito, né, dessa questão, né, dos mal-estares da modernidade, né? Como que a sociedade contemporânea ela assume, né? Ela tem um certo causa um certo mal-estar, né, entre os indivíduos, né? E qual que é a causa disso, né? Então esse também é um dos itens dos conteúdos que a gente vai ver. Bom, já vou me encaminhando para o final, só quero falar um pouco como é que vai ser, né, pessoal? A gente vai ter os encontros, essas aulas, né? Eu vou disponibilizar textos para vocês, né? Escuta de podcasts, né? Que é uma coisa que vocês já acredito que vocês faziam, né? E leitura de capítulos de livros, tá? A gente vai trabalhar, então, aqui nesse formato online, né? Os materiais eu vou disponibilizar eles para vocês, né? Trabalho com imagens, fotos, né? Textos, trabalhos colaborativos, né? Elaboração de parágrafos e análise de vídeos, tá? A nossa avaliação, pessoal, então, serão, a princípio, 7 avaliações, tá? 7 avaliações, divididas mais ou menos nesse formato aqui, ó, tá? Conseguem ver aqui a minha tela, pessoal? Então, vai ter um texto literário, para vocês lerem, tá? Questionários semanais, né? Cada questionário vai valer 2 pontos, eu pretendo fazer 3 questionários, né? Uma análise de vídeo, 2 fóruns de discussão. Talvez alguma atividade eu faça alguma alteração aqui, mas a ideia é essa, pessoal. Vocês vão fazendo as atividades, elas vão sendo somadas uma a outra, tá? Cada semana, ou enfim, a cada 2 semanas vai ter uma atividade que vocês fazerem. A soma, né, das notas de vocês
vocês precisam atingir no mínimo 1,8 para ir para o exame e acima de 7 para terem aprovação do componente. Tá? Então, esses são os textos aí, né? Tem a bibliografia que vai estar depois lá no plano de ensino de vocês também, tá? Era isso, pessoal. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, quer fazer um questionamento. Até aqui, ok? Sim. Beleza. Bom, eu vou fazer assim, ó. Estavam só o Luiz, a Bianca, o Nicolas e a Emily, tá? Eu sempre faço chamada, tá, pessoal? Eu vou fazer chamada, tá? E como é que eu vou computar a frequência de vocês? Quem não participar do encontro vai ter, óbvio, né? Agora eu já parei de apresentar, mas só para vocês terem uma ideia. Para cada dia, equivale a 3 períodos, tá? Um desses períodos é essa aula presencial. Ou síncrona, melhor dizendo. Tá? Para cada encontro desses é o equivalente a um período. Então, por exemplo, vocês vão ter, a princípio, as 3 presenças. Os colegas que não vieram vão ter uma falta, tá? Deixa eu só localizar a turma de vocês aqui. Que ainda é a maior turma dos quartos anos. Alunos, lançar frequência em planilha. As aulas já estão todas cadastradas no Moodle, no Siga, tá? E vocês vão acompanhando depois dessa forma aqui, tá? Bianca, tá aí? Sim. Caroline não tá aí. Diego não. Emily tá aí. Érica, não. Fernanda, não. Gabriel, não. Iago, também não. Júlia, também não. Leonardo, não. Letícia, não. Luana, não. Luiz está aqui. Opa. Milena, não. Nicolas está aqui. Vinícius, também não. E Vitória, também não. Então, assim, pessoal, todos esses, eles que não tiveram, eles vão ter uma falta, vamos dizer assim, tá? E aí eu vou liberar as atividades e vocês vão fazendo para a próxima semana. Certamente eu vou encaminhar uma leitura essa semana ainda. Eu não tive tempo, sinceramente, eu não tive tempo ainda, porque eu estou finalizando o bloco anterior. Mas eu vou disponibilizar para vocês, no máximo até amanhã, uma leitura e uma tarefa já para essa primeira semana. Tá? Certo, pessoal? Vocês têm alguma pergunta? Algo que vocês gostariam de falar, de comentar? Ok? Alguma questão, pessoal? A Emily botou alguma coisa no chat. Tá, deixa eu ver aqui. Deixa eu só fazer uma última ação aqui no Siga. Fechou? Tá, beleza. Emily. Professor, se não participar de nenhuma aula, pode reprovar? Pode. Tu pode participar de todas e reprovar, Emily. O que tu tem de fazer também, as notas é uma coisa separada, tá? Você tem que ter no mínimo 7 para ter aprovação. As notas vão ser as atividades que eu vou postar no Moodle, certo? Se você não participar de nenhuma aula, você vai ter, né, 33% de falta, tá? E se isso for, por exemplo, esses 33% de falta, você tiver faltas também em outro componente, daqui um pouco tu reprova por causa dessas faltas, tá? O fato é que vocês... Se tu estiver trabalhando e não conseguir participar das aulas. Então, você vai ter que encaminhar uma justificativa para a coordenação do curso por que você não está participando, tá? Tá, mas então tem essa opção de, tipo, se tu não conseguir participar, tu mandar essa justificativa? O ideal seria que todos pudessem participar, né?
Mas essa ideia, assim, né, para falar bem a verdade, assim, ó, eu acho injusto com quem fica, quem participa das aulas, né? Mas, ao mesmo tempo, eu entendo quem tem que estar fazendo alguma outra coisa. O que eu gosto, eu sempre falo isso para as turmas que eu já do outro bloco falei, e vou falar para essas que estão começando agora também. Vocês têm que pensar sempre que a gente vai voltar no presencial. Em algum momento a gente vai voltar, tá? E essa realidade vocês têm que ter noção disso, tá? É importante que vocês tenham sempre assim, olha, eu preciso dedicar um turno para as minhas aulas. A prioridade de vocês nesse momento é vocês se formarem. Ainda mais vocês que estão no 4º ano, né? Senhor, tu tem alguma ideia em que momento pode ser que volte essas aulas ou não tem nada de nada? Olha, eu tenho ouvido o que as pessoas comentam. Eu acredito que as atividades práticas elas vão voltar muito em breve, né? Agora, todas as aulas presenciais, assim, eu acho pouco provável que esse ano a gente volte, tá? Né? Desse formato, assim, que quando eu estava dando aula para vocês lá, que a gente ia todo mundo para o campus e ficava todo mundo dentro de ônibus, nos espaços lá e tal. Eu não sei, assim, se isso vai acontecer logo, né? Mas, assim, é só uma opinião minha aqui agora, tá, Luiz? Eu imagino que as atividades práticas, pessoal que vai para laboratório, pessoal que vai para pessoal das agrárias, né, que trabalha no campo, né, esse pessoal daqui um pouco, algumas atividades práticas, né, principalmente para os alunos que estão concluindo, talvez elas aconteçam, né? Agora, os demais eu não tenho noção, Luiz. O meu desejo era, assim, em setembro a gente já voltar, né? O meu desejo era em Mas setembro a é gente bem já voltar. complicado, né, senhor? Porque tem várias Porque coisas, né? assim é ruim de estudar, querendo ou não, é muito difícil. É mais complicado mesmo, tá? Pessoal, alguma dúvida ainda? Alguma questão? Algo que vocês gostariam de perguntar? Entenderam como que vai ser? Sim, por mim tudo tranquilo. Tá bom. Eu vou encerrar a gravação e elas sempre vão ficar disponíveis para vocês lá no espaço do Moodle, tá bom?